Boa noite, boa noite. Já estamos aqui com a nossa sala da live aberta e esperando algumas pessoas entrar. Pastora Reila, boa noite. Bom receber você aqui, viu? E Laura também, Danilo, pastor Danilo também, boa noite. É bom receber vocês aqui. E hoje vai ser, talvez para mim, o estudo mais especial. Acho que o Provérbios, para mim, Provérbios 8, ele para mim é o melhor, ele é o mais intenso. Então o pessoal está entrando, boa noite para todos, boa noite. A Andressa entrou, o Mike Lemes, a Érica, todos são bem-vindos, viu? Eu vou aguardar só mais 30 segundos e nós já vamos começar a nossa live de hoje. E eu estava dizendo que essa de hoje é a mais especial. Você vai perceber isso, você vai ver isso aqui no capítulo 8 do livro de Provérbios. Capítulo 8, livro de Provérbios, ok? Ok. Pessoal, vamos fazer uma oração para a gente começar, né? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eu oro por essa live. Eu oro para que o Senhor abençoe a minha vida e abençoe a vida de cada um dos que vão participar. Me use hoje, ó Deus, de forma especial para falar com o coração de cada um deles, já que o texto de hoje fala única e exclusivamente do Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos lá. O pessoal está entrando. Todos são muito bem-vindos. E eu estou vendo o nome aqui de alguns que estão entrando. Todos são bem-vindos. Vamos lá. Então, nós estamos no capítulo 8 do livro de Provérbios. Mas eu não posso... Hoje você vai ter que usar a sua Bíblia, viu? Se você tiver condição de anotar, porque é importante que nós vamos ministrar nessa noite. Eu não posso começar o capítulo 8 do livro de Provérbios sem ler com você alguns textos antes, lá dos Evangelhos, para que você tenha um entendimento claro do que se trata Provérbios capítulo 8. Então abra comigo lá no Evangelho de João, capítulo 1 do Evangelho de João. Eu vou abrir aqui também, Evangelho de João capítulo 1, no verso 1. Você precisa abrir lá para você acompanhar, né? Porque é muito interessante que eu vou ler esse início, é o fundamento de todo o capítulo 18, de todo o capítulo 8 de Provérbios. Vamos lá, o pastor Emil também entrou. Então eu vou ler lá, Evangelho de João capítulo 1, no verso 1 diz assim, e aí você vai entender depois. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe luz para todas as pessoas. Passando um pouquinho à frente aí, diz assim, no verso 10. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Então começa esse texto, começa esse estudo de hoje, falando sobre a criação, né? Quem foi Jesus? E aí no Evangelho fala, olha, ele estava lá no início, tudo foi feito por ele, tudo foi feito por meio dele, e ele era o próprio Deus e era a palavra encarnada. Tá bom, então você vai gravando isso aí que eu estou falando. Agora vai comigo no Evangelho de João, capítulo 17, precisamos ler isso aqui primeiro, antes de ir para Provérbios de novo.
Então, Evangelho de João, capítulo 17, no verso 4, diz assim: Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Agora presta atenção no que ele fala no verso 5. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Estou falando de Jesus, e você vai entender tudo daqui a pouco. No verso 24 agora, do mesmo capítulo, verso 24 diz: Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Então aqui vai, já traz todo um fundamento do capítulo 8 de Provérbios. Então agora nós podemos voltar lá para o livro de Provérbios, no capítulo 8, Provérbios capítulo 8 é o texto que nós vamos estudar nessa noite. Provérbios capítulo 8, no verso 1. Provérbios 8, abriu. Verso 1. Presta bem atenção, hoje o estudo vai ser um pouco diferente, porque nos outros dias eu ia lendo alguns versículos e ia comentando sobre eles. Mas hoje não é sobre um assunto. Hoje o estudo é sobre Jesus. Provérbios 8 fala claramente da pessoa de Jesus antes que o mundo fosse criado. Por isso que eu li o Evangelho de João capítulo 1, quando fala que no princípio a palavra de Deus, o verbo estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Li lá no Evangelho de João 17 que Jesus está fazendo uma oração e ele fala: Pai, me dê a mesma glória que eu tinha antes da criação do mundo. E no verso 24 Jesus fala: Pai, me ame da mesma forma que o Senhor me amava antes que o mundo fosse criado. Então eu peguei esses textos só para fazer uma base daquilo que nós vamos estudar hoje no livro de Provérbios 8. Eu vou repetir, esse estudo de hoje, para mim, é o mais importante de todo o livro de Provérbios, porque ele fala e vai falar de Jesus o tempo todo de Jesus. Aí agora você vai entender por que eu li aqueles primeiros livros. Vai lá comigo então, Provérbios capítulo 8, verso 1 diz assim: Escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em alta voz. A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada, nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando. Olha o que ela está gritando. Eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Eu quero que você entenda que quando aqui fala sabedoria, está fazendo referência a Jesus, tal como lá no Evangelho de João fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O texto que eu li fala: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus encarnado. Você vê que faz referência a Jesus. E agora a gente entende por que Salomão, desde o primeiro capítulo de Provérbios, fala tanto para nós adquirirmos a sabedoria. Para nós adquirirmos sabedoria, e não é uma sabedoria humana. Eu fiz questão de o tempo todo deixar para esse estudo de hoje, para falar, olha, lá no capítulo 1 de Provérbios, verso 7, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que coisa bonita. Todo contexto de Provérbios está falando: conheça Jesus, experimente Jesus, aprenda com Ele, cresça com Ele. A sua vida vai ser totalmente diferente se você estiver com Ele. Então é muito interessante. Aí parei aqui no verso 4, que diz do 1 ao 4, que a sabedoria está em todos os lugares, gritando, clamando,
usando a mim, usando a você, para falar com as pessoas, para orientar, para falar, olha, não faça isso, não vá por esse caminho, não é assim que você deve agir, não é assim que você tem que tratar sua esposa, não é assim que você tem que tratar seu marido. Isso é a sabedoria, é a pessoa de Jesus em mim, em você, gritando, clamando. Olha o que ele diz aqui no verso 5, você é jovem sem experiência, ele diz, aprenda a ser prudente. Você é tolo, aprenda a ter juízo. Verso 6, escutem, pois digo coisas importantes, tudo que eu digo é certo. Meu irmão, não sei se você está entendendo, mas é muito íntimo isso. É muito pessoal, é uma experiência muito pessoal, né? É como se Jesus dissesse aqui, olha, eu estou gritando, eu estou ensinando, eu estou falando, eu estou usando todos os meios e todas as maneiras para falar com você, para chamar sua atenção, para consertar, para colocar você no caminho certo. Aí ele diz aqui no verso 7, o que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Olha aqui para mim, quem é que odeia a mentira? E quem é que ama a mentira? Quem é que ama as coisas erradas? E quem é que ama as coisas certas? Aí Jesus aqui está dizendo, olha, eu digo a verdade e eu odeio a mentira. Verso 8, tudo que afirmo é verdadeiro. Tanto é que Jesus usava muito essa expressão, em verdade vos digo, né? Aí ele orientava, e hora ou outra ele falava em verdade vos digo. Isso aqui é Jesus falando conosco, é Jesus falando comigo e falando com você. Aí ele diz lá no verso 8 ainda, tudo que afirmo é verdadeiro, nada, presta bem atenção, meu irmão, minha irmã que está aí, nada do que falo é enganoso ou falso. Puxa vida, e ainda tem pessoas que desconfiam da sinceridade de Deus, desconfiam do amor genuíno de Deus para conosco, desconfiam nas promessas de Deus. Aqui Jesus está dizendo, tudo que afirma é verdadeiro e nada do que fala é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem compreensão, no verso 9, tudo é claro, tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque ele sabe que tudo isso passa. Tudo isso passa. Isso é importante, talvez para mim, para você, quando nós temos um conceito só humano, como se a nossa vida se resumisse só nessa presente realidade, né? nessa vida que nós temos. E Jesus está dizendo, olha, não é. Ele diz no verso 10, os meus ensinamentos são melhores do que a prata, o meu conhecimento é melhor do que o ouro puro. Mas eu quero continuar aqui, vai comigo, verso 11. Olha a coisa mais linda, eu gosto demais. Para mim, Provérbios Provérbios 8 o mais bonito para mim, porque ele fala da pessoa de Jesus. Vai comigo agora no verso 10. Verso 11. Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo que você deseja não pode se comparar comigo. Eu sou a sabedoria, tenho compreensão, conhecimento e juízo. Verso 13. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Aí ele fala em seguida, eu odeio o orgulho e a falta de modéstia. Olha que coisa. É como se Jesus dissesse, eu odeio o orgulho. Tanto é que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. E ele ainda diz mais, eu odeio a falta de modéstia. O que é a falta de modéstia? É uma pessoa presunçosa. É uma pessoa que presume de si além do que ela é. Pessoa que não tem modéstia. E aí ele diz, eu odeio o orgulho, a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Olha que coisa interessante. E aqui a gente vai conhecendo a essência de Jesus. Aqui a gente vai conhecendo aquilo que compõe Jesus.
E ele diz aí no verso 14 agora: faço planos e os ponho em prática, tenho inteligência e sou forte. Vai comigo no verso 15. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Tem um texto na Bíblia que diz que nada de bom que o homem recebe é natural. Tudo que é de bom vem do alto, vem do céu. Olha que texto mais bonito. Ele diz: eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Aí quando um governo faz uma lei para abençoar a população, abençoar o povo, abençoar as pessoas, a gente pensa, puxa, esse governo é bom, esse governo é aqui, isso, aquilo, outro, e a gente esquece que quem está por trás daquela lei, daquele governo, é a própria pessoa de Jesus. Como ele disse aí no verso 15. Agora vai comigo no verso 16. Olha que coisa interessante. Os governadores governam com a minha ajuda. E também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Olha que coisa mais espetacular. Jesus falando, os governadores governam com a minha ajuda. Vai comigo no verso 17. Eu amo aquele que me ama e quem me procura acha. Isso está escrito lá não lembro se é Isaías ou Jeremias, que ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, né? Para quê? Por quê? Porque tem momento que você está aberto para buscar Deus, mas tem momento que se você tiver com o seu coração fechado, você acaba não buscando. E ele diz aqui no verso 17, eu amo aquele que me ama e quem me procura acha. Verso 18. Antes de ir para o 18, eu vou repetir o que está no 17. Quem me procura acha. Lá no livro acho que foi Atos, Paulo fala que nós existimos por meio dele, ele fez tudo para que eu e você, mesmo com toda a nossa cegueira, mesmo com toda a nossa dificuldade de enxergar a pessoa de Jesus, se nós tatearmos, nós o encontraríamos. Isso é tão interessante porque Jesus não está longe, Jesus não está distante, não é difícil achar. As pessoas é que estão distante dele, as pessoas é que estão com o coração endurecido e o coração fechado. Mas eu quero continuar no verso 18. Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. Você está vendo que eu estou lendo todos os versículos hoje? Porque não tem como eu tirar um versículo da história e da pessoa de Jesus. Não tem como. Por isso que eu estou lendo todos, para que você receba da essência de tudo aquilo que é Jesus, de tudo aquilo que Ele faz e representa para nós. No verso 18 fala, tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Isso sabe bem quem já experimentou de Jesus. Vamos pensar numa pessoa que está num leito de morte. Você dá duas opções para ela. Você dá dinheiro, você dá ouro, prata e tudo mais. Ou você fala para ela assim, se eu te der Jesus, você vai ser curado. Ou você vai ser curada. O que vocês acham que a pessoa vai querer naquela hora? É por isso que Jesus fala que o que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Mesmo que a pessoa morra, como o ladrão lá na cruz do Calvário, ele sabia que ele ia morrer, né? Um dos dois, né? E ele fala para Jesus, Jesus, quando tu entrares no paraíso, lembra de mim. E vai muito em cima disso que Jesus disse, o que eu te ofereço vale mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que qualquer riqueza. Jesus oferece a vida eterna para mim e para você. Jesus oferece a oportunidade de nós termos Deus morando em nós. Isso tudo somente através de Jesus. Mas eu quero continuar aqui, até por causa da hora. Eu ando, verso 20, eu ando no caminho da honestidade
e siga os passos da justiça. Isso aqui está falando de Jesus. Dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. Ele não está falando de dinheiro, não está falando de bens. Ele está dizendo, olha, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouro. Eu quero que a minha casa seja cheia de tesouros, mas não é tesouro de dinheiro natural, é de coisas boas, é de paz, é de prosperidade, de saúde, de harmonia, né? É isso que eu quero para dentro da minha casa. E Jesus falou, eu é que dou isso para vocês. Quero só cumprimentar aqui meu sogro, né, que entrou, que está participando comigo, conosco, né? Ele é muito bem-vindo. Ele já entrou outros dias, mas agora eu prestei atenção e vi o nome dele aqui. Mas vamos lá, no verso 22. O Senhor Deus me criou. Olha, presta atenção, por que eu li aquela hora lá no Evangelho de João, João 1, João 17, quem está no início, desde o início, sabe o que eu li, agora eu vou ler para você pegar aí. Verso 22. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. E aí você vê que está falando de Jesus. Eu fui formado há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Estou lendo, verso 24. Depois, se você tiver a oportunidade de pegar lá a sua Bíblia e ler devagar o livro de Provérbios, capítulo 8, você vai ver a história de Jesus. Você vai ver falando de Jesus do primeiro versículo ao último versículo de Provérbios 8. Aí ele diz, no verso 24, né? Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de águas. Nasci antes das montanhas, antes de os morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra, verso 26, que eu já estou lendo, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Olha que coisa mais bonita. Aqui nós estamos vendo Jesus falar dele. Nós estamos vendo Salomão escreve esse texto debaixo de uma presença especial de Deus, de uma inspiração extraordinária, sobrenatural. E ele vai descrevendo a pessoa de Jesus no meio de toda a criação de Deus e antes da criação. Para você ver o que ele diz aí no verso 23. Eu fui formado há muito tempo, estou repetindo 23, no começo, antes do princípio do mundo. Olha que coisa espetacular de ouvir. Nós estamos lendo aqui a história de Jesus. No verso 24, vou repetir. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de águas. Nasci antes das montanhas, antes de os morros serem colocados nos seus lugares. Verso 26, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. 27, eu estava lá, quando Ele colocou o céu no seu lugar. Quem é que estava lá, meu irmão, minha irmã? Se não é Jesus? A Bíblia diz que Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no Evangelho de João capítulo 1, ele estava no princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é maravilhoso. Quando você tem esse entendimento do que é Jesus. Jesus não foi apenas, e não é apenas aquele homem que veio, sofreu, morreu na cruz e ponto final. Não. Ele é muito mais do que isso. Ele sempre foi mais do que isso, e ainda tem pessoas que o desprezam, tem pessoas que nem se abrem para ele, como se ele fosse uma utopia, uma mentira, um engano. Sabe, infelizmente são pessoas que nunca vão experimentar ter Jesus dentro de si, nunca vão se abrir talvez para ter Jesus dentro de si. Mas eu quero continuar aqui no verso 27, olha lá. Eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Eu estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. E quando ordenou às águas que não subissem além do que ele havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra. Estava
ao seu lado como arquiteto. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo, Jesus está dizendo, eu estava ao lado do Pai, do Deus Criador, como arquiteto, dando ideias, falando e incrementando e trazendo beleza na criação, porque o arquiteto ele faz isso, ele traz beleza, né, numa construção, ele traz beleza num ambiente. Jesus estava lá como arquiteto e era a sua fonte diária de alegria. Olha que coisa interessante, Jesus está dizendo, eu era a fonte diária de alegria do Pai. Ele me tinha como a fonte diária de alegria, e aí ele diz, sempre feliz na sua presença. Olha, coisa interessante, Jesus está dizendo, eu era a fonte diária do Pai, a fonte de alegria diária. E ele fala na frase seguinte, sempre, e eu estava sempre feliz na presença dele. Verso 31, feliz com o mundo e contente com a raça humana quando ela foi feita, quando lá no livro de Gênesis fala, e façamos Deus, o homem, a nossa imagem e semelhança. Jesus estava lá como arquiteto, Jesus estava lá moldando, dando ideias e fazendo a coisa mais bonita e perfeita possível. Por isso que ele fala, feliz, ele estava feliz com o mundo e contente com a raça humana. Agora 32, agora moços, escutem, façam o que eu digo e serão felizes. Ele nos criou, ele sabe o que faz uma pessoa feliz, o que faz uma pessoa se realizar. Não é o ouro, a prata, mas é encontrar com Ele, é experimentar de Jesus. Aprendam o que é ensinado a vocês. Eu tenho falado isso desde o início. Sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos. Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa. Olha que coisa espetacular. Esse texto para mim ele é tremendo, tremendo, tremendo. Verso 35. Pois quem me encontra, encontra a vida. Quem me encontra, encontra a vida. E o Senhor Deus ficará contente com ele. Olha que coisa espetacular. Por isso que a gente tem que aproveitar cada momento para falar de Jesus, para mostrar um Jesus que ama, que pode fazer todas as coisas e que já fez lá na cruz do Calvário. Ele sendo tudo que ele é, tudo que ele já fez, sendo tudo isso, ele diz, olha, eu fiz parte de tudo, toda a criação. E você poder falar desse Jesus que pode morar no nosso coração para uma pessoa, isso é tremendo. Eu termino no verso 36 dizendo, mas quem não me encontra, prejudica a si mesmo. É lógico. Quem não encontra Jesus, quem passa a vida sem nunca ter tido uma experiência com Jesus, prejudica a si mesmo. E todos os que me odeiam, odiar aqui está relacionado a todos que não querem segui-lo, todos que não aceitam a Jesus. Então, todos os que me odeiam, amam a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através do seu Filho, Jesus Cristo. Quero finalizar esse texto, essa live de hoje, só fazendo um pedido para você. Você vê que é tão intensa essa live, esse estudo, que você precisa, eu e você precisamos compartilhar isso, compartilhar. Pega essa live de hoje, compartilha
compartilha no Instagram, no Facebook, no YouTube. Mais pessoas precisam ouvir falar desse Jesus. Talvez as pessoas só tenham uma ideia daquele Jesus lá na cruz, ou daquele Jesus dos filmes, e esquecem que o Jesus que nós servimos é esse Jesus que estava desde o princípio, antes de tudo, ele já estava lá, ok? Eu quero fazer uma oração, encerrando. Esse estudo, ele mexe comigo. Toda vez que eu vou ler, ele mexe muito comigo, essas palavras que Jesus aqui fala, de tudo que ele é. Eu olho para essa situação e falo, olha, não há nada impossível para ele. Não há nada impossível para ele, nada. Talvez a gente não entenda o tempo dele, mas nada é impossível para ele, ok? Deixa eu orar, encerrando a nossa live de hoje. Senhor Deus, eu oro por cada pessoa que participou comigo nessa live, nesse estudo tão especial que foi esse de hoje. Que o Senhor faça com que essas palavras penetrem no coração de cada um e de todos que estão aqui e de todos que ainda vão assistir essa live. E que o Senhor faça transbordar no coração de cada um de nós a presença de Jesus. Guarda e abençoe todos nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, amanhã nós vamos estar aqui, vamos continuar nesse estudo, aprendendo junto, crescendo junto, nos alimentando, porque eu me alimento também quando eu estou aqui falando com você e estudando. Deus abençoe. Amanhã, 19h30, se você puder lembrar outras pessoas para participar conosco, com certeza vai ser muito positivo. Deus abençoe a todos que participaram comigo. Até amanhã, então, às 19h30.